há dias, talvez semanas, talvez até meses, eu tô sentindo, né, de vir contar pra vocês a minha história, mais precisamente a minha história com Deus, a minha caminhada com Jesus. E tudo começou quando eu recebi uma Bíblia de presente, né? Algumas pessoas já sabem um pouco sobre a história, mas eu gostaria hoje de compartilhar com vocês toda a minha história. E eu sou de uma família católica, barra espírita, né? Tenho algumas pessoas que são do espiritismo, algumas pessoas que são do catolicismo. E eu sempre tive uma relação com Deus, a minha mãe, os meus pais, de forma geral, sempre falaram sobre Deus na minha casa, enfim. Mas eu, particularmente, pessoalmente, a minha relação com Deus era assim um pouco distante, né? Eu via Deus como um ser superior, assim, distante da minha realidade, distante, como se eu tivesse que ter modos, formas de falar com Deus, de não poder pedir determinadas coisas ou não poder compartilhar determinadas coisas. Eu não queria dar trabalho pra Deus. Às vezes, algumas coisas pequenas eu pensava, não, eu não posso ficar dando trabalho pra Deus, ele tem outras pessoas pra cuidar, ele tem coisas muito mais importantes do que isso pra cuidar. Então era uma relação que eu chamo de relação superficial, né? Isso por quase 30 anos da minha vida eu tive essa relação superficial. E durante, né, toda a minha trajetória profissional, eu sempre acreditava que eu que tinha que fazer as coisas por conta própria. Eu sempre que eu conseguia conquistar alguma coisa, eu sempre achava que era fruto, né, do meu esforço, que era o mérito era todo exclusivamente meu, por eu ser determinada, por eu ser esforçada, por eu ir atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? Então eu sempre tive essa visão de que Deus existia, Deus estava ali, mas que a gente era responsável, né, pela nossa realidade. E não que eu pense totalmente o contrário disso, mas enfim, ao longo da história vocês vão entendendo, né, algumas coisas que foram mudando. E eu sei, hoje, né, quando eu vejo a minha história, principalmente a minha história profissional, eu percebo, né, a mão de Deus em cada etapa da minha carreira, principalmente relacionado a pessoas, né, pessoas que Deus colocou na minha vida. E uma dessas pessoas também se chama Evelyn, exatamente igual o meu nome. Ela, né, era minha cliente na época, a gente tinha ali um ótimo relacionamento, né, amizade, compartilhamento e tudo mais. E em determinado momento esse relacionamento se tornou um pouco mais íntimo, né? A ponto de eu visitar a casa dela, eu conhecer o esposo dela, o meu esposo também. E ela me presenteou em determinado momento com a Bíblia. E eu nunca, pra ser sincera, eu já tinha feito crisma, aliás, eu já tinha feito comunhão, eu já tinha feito crisma lá na igreja católica, né? Já tinha seguido todo o protocolo por conta da minha mãe, né? Por pura obrigação, na verdade. Mas eu nunca tive, assim, muito interesse, eu achava a Bíblia extremamente difícil, uma linguagem super complexa, não entendia nada e não tinha interesse nenhum. Não via importância nenhuma, né? E quando ela me presenteou com a Bíblia, eu comecei a ler em casa, né? É uma Bíblia dividida por 365 dias, né? A qual tem uma linguagem mais fácil, mais compreensível. Eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a entender, né, muitas coisas que eu não entendia. E eu sempre tive, assim, muito preconceito de religião, de forma geral, né? Eu não gostava da religiosidade, principalmente da igreja evangélica, por ter convivido, né, por ter essa vivência mais espiritual, do espiritismo, do catolicismo. Infelizmente, né, a gente sabe que existe ali alguns mitos, algumas coisas que são faladas da igreja evangélica, e por isso eu tinha bastante preconceito. Tô sendo aqui bem claro com vocês, né, de contar bem certinho como que foi a minha história. E eu realmente tinha esse preconceito de palavras, de jargões, de estereótipos, de... enfim, tudo que envolvia a igreja evangélica, né, me trazia um pouco desse preconceito. E eu também não tinha um relacionamento próximo com Jesus e nem com o Espírito Santo. Na verdade, eu nem sabia a diferença né, da Trindade mesmo, eu não entendia, né? Mas o que é Espírito Santo? Mas, sabe, eu não tinha esse entendimento e eu também não tinha essa relação, essa aproximação, né, com Jesus. Somente com Deus Pai e de uma forma bem distante. Então, após o início, né, da minha jornada com a Bíblia, aconteceu de eu senti no meu coração algo, mas eu ainda não sabia o que isso significava, eu não sabia que era Deus falando comigo, porque eu nem sabia, né, que isso era possível, de Deus falar com a gente. Eu tive uma parceria, né, com uma profissional da área da minha profissão, que é do Mundo Leste, e eu vou citar o nome dela porque ela faz parte da minha trajetória, ela faz parte da minha história. Ela trabalhava lá junto comigo no meu estúdio, o nome dela é Jaqueline, e em algum momento ela sentiu a necessidade de sair do meu estúdio, né? A religião dela era da religião evangélica, ela tinha assim muita aproximação com Deus, com Jesus, e eu não conseguia entender, né, essa relação que ela tinha com Jesus. Eu achava que era exagerado, eu achava que era, como que eu posso dizer? Eu achava que era um fanatismo, né? Um exagero.
Então eu não tinha essa compreensão na época, né? Em determinado momento ela resolveu sair do meu estúdio, né? Na hora eu fiquei um pouco chateada, não tive a compreensão do porquê que ela estava saindo. A gente se afastou um pouco e enquanto isso eu estava lendo a Bíblia, né? Que eu havia ganho de presente da minha outra amiga. E em determinado momento eu senti Deus falando comigo. E ele falou que eu deveria pedir perdão pra Jaqueline. Por isso que é importante eu citar o nome aqui pra vocês entenderem a história. E aí eu fiquei pensando, mas pedir perdão por quê, né? Eu não fiz nada pra ela, pelo contrário. Eu até tinha, de certa forma, uma mágoa por ela ter saído do meu estúdio, né? Sem ter me dado, assim, muitas explicações da saída dela. E eu fiquei, né, um pouco chateada com aquilo. E eu falei, não, eu não vou pedir perdão pra ela. Eu não tenho nenhum motivo pra pedir perdão pra ela. O tempo passou, eu continuei, né, lendo a Bíblia. Cada vez eu estava mais interessada em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus. E comecei a ouvir louvores, né, músicas gospel. Eu comecei a ter muito interesse de estar cada vez mais e mais perto de Deus. Até que um dia eu tava lá no meu estúdio, ouvindo louvor, coisa que era totalmente impossível, tá? Pra quem me conhece, a Evelyn do passado, porque vocês vão entender que são duas Evelyns completamente diferentes, a Evelyn antes de Jesus e a Evelyn depois de Jesus. E a Evelyn antes de Jesus, ela jamais aceitaria isso, porque na minha visão, né, preconceituosa e tudo mais, eu achava que religião, espiritualidade, ouvir louvor, falar sobre Jesus, falar sobre Deus, tudo isso era em ambiente, assim, particular. Jamais você poderia fazer isso num ambiente corporativo, porque isso poderia ser antiético, antiprofissional, as pessoas poderiam ter uma visão errada de você. E, enfim, eu tinha essa imagem, né? Então eu tava ouvindo louvor lá no meu estúdio, no meu ambiente de trabalho, até que uma profissional, outra profissional que trabalha lá com a gente, pegou e falou assim, nossa, nunca ouvi você ouvindo louvor, que legal. E aí eu comecei a contar pra ela o que tinha acontecido. Falei assim, deixa eu te contar, né, andou acontecendo coisas, eu comecei a ler a Bíblia e eu tô muito interessada em Jesus, em saber mais sobre ele, quem ele é, quem ele foi. E eu tô sentindo muita vontade de ouvir louvor e tudo mais. E ela, né, falou, nossa, realmente eu percebi, né, algo diferente em você, algo diferente aqui no seu estúdio, né? Que bom que você tá vivenciando tudo isso e tal. E na hora que ela me falou isso, nossa, você ouvindo louvor aqui no teu estúdio, eu senti novamente como se Deus estivesse falando comigo, né? Que na época eu ainda não sabia que era assim, né? Deus estava falando comigo. Eu achava que era só uma imaginação da minha cabeça. E Deus falava, você precisa pedir perdão pra Jaque, porque você julgou ela, não com palavras, mas dentro do teu coração você fez muito julgamento sobre ela. Você achou que ela era fanática, você achou que ela era muito religiosa, você achou que ela era chata, você achou que ela misturava religião com trabalho, que isso era antiprofissional. E por que Deus, eu entendo assim, por que Deus me deu esses porquês, do porquê eu tinha que pedir perdão pra ela? Porque a primeira vez que ele falou comigo e eu questionei, eu falei, mas por que eu tenho que pedir perdão pra ela? Eu não fiz nada de errado, quem fez algo de errado pra mim foi ela. Eu não vou pedir perdão. Então, Deus, ele sabe como cada um de nós funcionamos. E ele sabe como eu funciono. E aí ele pensou, bom, então eu tenho que dar um pouco mais de explicação para que ela possa fazer, né, aquilo que eu tô direcionando. E aí quando ele me deu essas explicações, tudo ficou mais claro para mim. E aí eu concordei, eu falei, o senhor tem razão, pai. Realmente, né, eu pensei tudo isso sobre ela, eu julguei ela, não com palavras, não falando para ela, mas eu senti, eu pensei sim, tudo isso. Daí eu pensei assim, mas agora eu não vou ter tempo de fazer isso, porque eu tinha uma agenda, né, toda cheia de clientes, o meu dia estava completamente comprometido e eu não teria tempo de repente, mandar uma mensagem para ela. E logo após tudo isso eu estava pensando e sentindo ao longo do meu trabalho, enquanto eu executava o procedimento em uma cliente. Assim que eu finalizei essa cliente, que eu fui pegar no celular, eu vi que havia uma mensagem da próxima cliente dizendo que ela não ia poder comparecer, né? Ou seja, ela estava cancelando o procedimento. E aí, novamente, eu senti aquele clique, né? Dizendo, agora você tem tempo de conversar com a Jaque. Então eu resolvi mandar uma mensagem pra ela, né? E eu mandei uma mensagem pedindo perdão, né, pelas coisas que eu tinha pensado sobre ela e que eu citei, né, a palavra, eu citei da onde tinha vindo aquilo, né? Eu disse, Jesus falou comigo e por isso eu tô vindo pedir perdão, por isso, por aquilo. E aí, claro que, né, a gente se reconectou, claro que ela me perdoou e a gente conseguiu recuperar essa amizade, né, que tava morna, quase fria. E através da vida da Jaque, muitas coisas incríveis aconteceram na minha vida, na vida do meu esposo, no nosso casamento. Depois disso, ela me chamou pra ir na igreja dela, eu fui lá pra conhecer. E nisso eu senti muito forte a vontade de ser batizada, né? E batizada nas águas, né? Diferente do batismo da igreja católica. E foi incrível, né? Como as coisas aconteceram rápido na minha caminhada
com Deus, né? Ainda, né? A caminhada que ainda estou vivenciando e que tá sendo tudo muito rápido. E eu entendo que hoje a minha vida é completamente diferente, né? Eu realmente me sinto outra pessoa em diversos aspectos. É claro que ainda existem muitos pontos para melhorar e sempre vai ter, né? Mas a caminhada com Jesus, ela é completamente diferente. Eu digo que em nenhum momento Jesus diz que quando você aceitar que ele entre na sua vida que vai ser fácil. Ele não diz isso. Mas é muito mais leve. Aliás, ele não diz que você não vai mais ter problemas, né? Mas é tudo muito mais leve. Porque eu sempre achei que eu tinha que me esforçar pra conseguir as coisas, eu sempre achei que tudo era na força dos meus braços, tudo eu que tinha que lutar, tudo eu que tinha que fazer muito esforço, que eu tinha que trabalhar muito, que eu tinha que, sabe, fazer muita coisa pra eu ter os meus sonhos e as coisas que eu quero. E hoje eu entendo que a gente é sim autorresponsável pela nossa vida, pela nossa realidade, pelas nossas decisões, mas que quando você tá junto com Jesus, ele te traz paz, uma paz que excede todo o entendimento, como a palavra dele diz, que é uma paz que às vezes mesmo no pior momento da sua vida, ali na escuridão, você ainda assim tá sentindo paz, é uma paz que você não consegue entender. Ele traz alegria, uma alegria genuína, e não é alegria baseada em fatores externos, é uma alegria interna, que mesmo quando você não tem aquilo que você deseja ou aquilo que você sonha, ainda assim você tá alegre, você tá grata pela sua vida, pelas bênçãos que ele derrama na sua vida. A ansiedade, né? Deus trabalha muito a questão da ansiedade em mim, a questão de estar equilibrando a minha vida pessoal com a minha vida profissional, né? Eu era aquela pessoa extremamente ansiosa, que achava que o tempo todo eu tinha que estar trabalhando, fazendo, e que se eu não fizesse as coisas não iriam acontecer. E quando eu tava sentada no sofá assistindo Netflix com meu marido, eu tava sempre com a cabeça no trabalho, pensando que eu deveria estar fazendo alguma coisa, pensando que eu deveria estar trabalhando e que eu não poderia ficar ali parada sem fazer nada. Meu Deus, que horror, né? Tipo, e Deus veio me mostrar, sabe, exatamente o contrário. Da importância da gente ter tempo pra tudo, inclusive pra se cuidar, o tempo com ele, né, o tempo de intimidade com ele. Então já se passaram um ano que Jesus entrou na minha vida, que eu entendi, né, o papel dele, tudo que ele já fez por nós, e hoje eu simplesmente agradeço, né, por tudo que Jesus fez por nós, pela sua morte de cruz, por todo o seu sacrifício, toda a humilhação que ele passou para nos reconectar com Deus, para que a gente possa ter essa conexão direta com ele. E hoje eu me sinto muito amada, eu me sinto muito filha de Deus. Eu sinto Deus em cada detalhe da minha vida, tudo que acontece, eu sei que é Deus. Eu não consigo mais pegar a glória para mim sobre as conquistas, porque eu sei que é Deus que capacita, é Deus que abre portas, é Deus que coloca pessoas na sua vida, é Deus que tira também, sabe? Então a minha vida hoje é completamente diferente da minha vida de um ano atrás. Eu ainda estou nessa caminhada e sempre estarei até a volta de Jesus, mas hoje é completamente diferente. E eu gostaria muito que vocês pudessem estar participando dessa minha caminhada, porque eu sei que grandes coisas estão para acontecer, grandes coisas estão por vir. A palavra de Deus diz que quando ele começa uma obra, ele vai e ele termina essa obra. E eu creio que essa obra está acontecendo, que ele está me transformando. Infelizmente, no meio dessa trajetória, a gente acaba perdendo pessoas que você considera especiais, amizades que você considera especial. Talvez por falta de entendimento, né? Como eu não julgo essas pessoas de forma alguma, porque eu já fui essas pessoas. Eu já tive preconceito da religião, eu já tive preconceito dos evangélicos, eu já tive preconceito da espiritualidade. Então eu entendo o que essas pessoas pensam sobre mim nesse momento. Elas pensam que talvez eu mudei muito, que eu me tornei chata, que eu me tornei uma beata da igreja que só fala sobre Deus. Mas quanto mais você convive com Deus, mais você quer falar sobre Ele, mais você quer viver com Ele, mais você quer pessoas que vivem com Ele e que têm fé e que têm histórias para compartilhar com você. Então, quando alguém me fala sobre soluções, sobre como resolver determinadas soluções, eu sempre digo assim, as minhas alunas principalmente, eu digo assim, se fosse a Evelyn do passado, eu diria pra você que a solução é essa. E normalmente é uma solução extremamente racional. Leia o livro tal, faça isso ou faça aquilo. Mas a Evelyn de hoje, ela vai te dizer, sim, leia o livro tal, faça aquilo que está ao teu alcance, mas em primeiro lugar, ore, converse com Deus e entregue pra Ele. A gente não precisa ter método pra falar com Deus, a gente não precisa ficar, sabe, imaginando a melhor forma de fazer isso, porque Deus é totalmente acessível. Ele é um pai amoroso, um pai querido, um pai amável, um pai que cuida de todos os detalhes, que se preocupa com absolutamente tudo que tem no teu coração, desde as menores coisas que às vezes você acha que não tem importância nenhuma, mas Ele se preocupa com isso e Ele tá ali cuidando, te ajudando. Eu acredito que a gente, né, faz aquilo que é possível e Deus faz o impossível.
Então, eu acredito muito que o meu Deus é um Deus de milagre, é um Deus de cura, é um Deus de transformação, é um Deus que vai pegar você e às vezes vai revirar você inteira. E hoje eu penso coisas que eu nunca imaginei que eu pensaria, hoje eu tenho ideias que eu nunca imaginei que eu teria, hoje eu tenho opiniões completamente diferentes sobre assuntos que eu nunca imaginei. E sim, eu perdi pessoas no meio do caminho, mas ainda assim, eu sou muito feliz, muito grata por ter convivido com essas pessoas, por ter aprendido também com essas pessoas, mas hoje eu tenho pessoas ainda melhores, ainda mais maravilhosas na minha vida, que são pessoas que andam dentro dos caminhos de Deus, dentro dos princípios de Deus e que me ensinam muito, que me inspiram a ter mais fé, a andar mais perto ainda de Deus. E quanto mais você vive isso, mais você quer que as outras pessoas vivam. Então, quando eu dizia, os crentes são chatos porque eles querem ficar convertendo todo mundo, isso é um saco, eu não quero virar crente, eu não quero ir pra igreja, me deixa, né? Que coisa chata. Hoje eu entendo que não tem a ver com crente que quer que você esteja numa igreja evangélica, não importa onde você esteja, não importa onde seja a sua caminhada, seja no catolicismo, seja no espiritismo, aonde o seu coração, onde Deus falar com você, o que importa é o teu relacionamento com Deus, a tua intimidade com Deus. É difícil não falar sobre Deus em algum momento da minha vida, porque você vai entender o que eu tô te falando. O dia que você aceitar Jesus completamente na sua vida, o dia que você entregar tudo pra Ele, o dia que você glorificar Ele por tudo, que você honrar Ele por tudo, cada vez mais você vai querer falar sobre Ele, cada vez mais você vai querer ter Ele na sua vida. E aí você vai entender. Agora eu entendo o que essas meninas, o que essas beatas da igreja, fanáticas falavam. Isso não é fanatismo no mau sentido, isso é amor. Amor por aquele que te criou, amor por aquele que fez e faz tudo por você. E nós fomos criadas para isso, para amar e adorar o nosso Deus, a palavra de Deus, a palavra viva de Deus. A Bíblia fala sobre isso, né? Que nós fomos criados para amar a Deus. E hoje, quando eu vou na igreja, porque sim, né, apesar de eu ter dito por muitos anos, por muito tempo, que eu não pisaria numa igreja, que eu acho tudo isso bobeira, besteira, hoje eu sinto uma extrema necessidade de estar na igreja, de estar louvando a Deus, de estar com outras pessoas, né, que também louvam a Deus. Eu brinco que eu me tornei a pessoa que eu mais temia. Esses dias eu tava indo com meu marido pra igreja, só faltou eu colocar a Bíblia embaixo do braço, né, e parecer aquelas irmãs da igreja que vai com a Bíblia embaixo do braço. E eu brinquei com meu esposo, nossa, eu me tornei a pessoa que eu mais temia e a pessoa que eu mais julgava, que era a tia do coque indo pra igreja com a Bíblia embaixo dos braços. Mas hoje eu tenho muito orgulho da minha história, de tudo que eu tô vivendo, orgulho no sentido de, não por mim, né, como eu disse, a glória é sempre do Pai, graças a Deus, tudo que eu tô vivendo é graças a Ele, orgulho no sentido de ter me permitido essa transformação, porque eu acho que isso também é importante. Bom, eu espero que de alguma forma, né, você seja tocada pelo Espírito Santo, que as minhas palavras possam penetrar no seu coração e nem que 1% possa fazer sentido pra você, que você possa se identificar e que um dia eu desejo que você possa viver muito além disso que eu tô vivendo com Deus, que é uma caminhada extraordinária, que eu sei que Deus tem grandes coisas pra fazer aqui no Brasil e no mundo todo, em nome de Jesus, Ele vai fazer. Grande beijo pra vocês.